Amém? Mais uma noite estamos aqui agradecidos a Deus, porque Deus é fiel com cada um de nós. Eu quero começar agradecendo a todas as irmãs deste lindo conjunto, Rosa de Saron. Deus abençoe a todas vocês. Vocês estão lindas e maravilhosas, não só na aparência, mas no semblante, no olhar, na alma, no espírito. Aleluia, vocês estão lindas. Eu creio que esta união, o diabo tem se levantado contra durante muito tempo, muitos anos, desde que este grupo se levantou para orar há 31 anos atrás. O inimigo se frustrou, porque hoje vocês estão ainda de pé e permanecerão de pé até a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Queridas, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o pastor Evandro, a pastora Bia, que nos convidou, minha irmã, pastor Evandro, meu cunhado. Deus abençoe. Deus abençoe a todos os irmãos desta igreja. Estou muito feliz, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos adorando a Ele esta noite. Irmãos, Deus poderia usar qualquer um de vocês aqui esta noite. Deus poderia usar qualquer um dos seus filhos. Deus poderia usar uma criança que ainda nem fala. Deus poderia usar qualquer um dos seus pastores aqui esta noite. Deus, por misericórdia, vai me usar, mas Ele quer a cada um de nós esta noite ter um encontro especial. Aleluia! Certa vez estávamos em um trabalho e nós vimos criança de colo, criança que nem falava ainda, falar em línguas estranhas. Eu não esqueço mais disso. Eu tinha 7 para 8 anos de idade e crianças começaram a falar em línguas no colo das mães, que eram recém-saídas ou amamentadas ainda, e elas nem falavam papai nem mamãe, não falavam mamãe, nem bebê, nem bibi, não falavam nada, mas elas falaram em línguas estranhas, ainda pequenas. Eu quero dizer uma coisa para você esta noite: não duvide do poder do Todo-Poderoso. Abra a tua boca e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Abra em Ruth, capítulo de número 4. Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 15. Somente o tema esta noite. Ruth 4 e 15. Já lemos ainda neste culto e vamos repetir novamente, que diz assim: Ele será restaurador da tua alma e consolador da tua velhice. Pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Amém? Sente, por favor. Aleluia. Queridos, eu quero agradecer a Deus também pela vida do meu esposo, que está aqui esta noite. Meus filhos, Deus seja glorificado. Minha mãe, minha irmã, Deus abençoe. Queridos, eu quero lhes trazer uma palavra. Nós tivemos esses dias, desde sexta-feira, sexta e sábado, falando sobre o início dessa história. Graças a Deus, chegamos neste último dia, mas regozijando, porque Deus cuida de histórias. O que me chama muito a atenção e que esta noite o Espírito Santo de Deus quer falar ao nosso coração, é o seguinte: eu me impressiono, eu acredito que você também fica impressionado com Deus, que é tão grande e poderoso, um Deus eterno, que nunca nasceu e nunca vai morrer, um Deus que é eterno desde sempre. E a gente, quando fala em eternidade, a gente não tem noção da eternidade. Nós costumamos muito fazer menção da eternidade, do Deus eterno, mas quem vive 40, 50, 60, 90 anos, e no mais que chegue aos 100 anos, nós não podemos falar de eternidade, porque só pode falar de eternidade quem vive a eternidade. O nosso Deus é um Deus eterno, nunca nasceu e nunca vai morrer. Ele é eterno desde sempre. E o que eu me encanto com o nosso Deus é que você pode observar que Deus, sendo um Deus eterno, Ele tem comigo e com você uma preocupação com a nossa história. Na verdade, para ilustrar melhor, para dizer melhor, Deus se preocupa com a nossa história. E o
saber que o Deus eterno, que nunca nasceu e nunca vai morrer, como Ele se preocupa com a nossa história, sendo que nós vivemos tão pouco tempo. Veja bem, tem uns que têm o privilégio de viver alguns anos da sua vida, muitos anos da sua vida, mas por mais que chegue, passam aos 70 anos, 80, 90, 100 anos no máximo, e nós não conseguimos passar deste tempo. Mas o que eu vejo que mesmo ainda bebês, ou mesmo crianças, ou mesmo quem vai viver somente 7 anos nesta vida, 10 anos nesta vida, 20 anos nesta vida, ou vai chegar aos 100 anos, Deus não deixa de ter propósitos específicos e maravilhosos para cada um dos seres humanos que nascem. O que me encanta também é saber que muitas vezes até os bebês com horas de nascido já vêm ao mundo com um propósito de Deus. E o mais bonito de saber de tudo isso é que Deus se interessa pela história deles. Eu olho para a palavra de Deus e vejo o bebê de Davi e Betseba. E quando eu olho para o bebê de Davi e Betseba, o primeiro antes de Salomão, você veja bem, ele durou somente algumas horas. Ele não teve 1 ano de idade, ele não fez 2 anos de idade, ele não fez 10 anos de idade, ele não viveu 70 anos, ele teve algumas horas de vida, mas bastou as horas de vida do bebê de Betseba com Davi, para que o propósito daquela vida, daquela criança que veio ao mundo fosse cumprido. Porque quando aquele bebê nasceu, Davi se despiu da sua roupa real, tirou a sua roupa de líder, a sua roupa de rei, a sua roupa que o identificava, tirou do perfil da sua capa, tirou aquilo que era a originalidade do seu governo. Ele tirou, se vestiu de pano de saco enquanto a criança estava viva. A Bíblia diz que ele orou, jejuou e ficou de rosto em terra, dizendo: perdoa-me do meu pecado, perdoa-me do meu pecado, perdoa-me do meu pecado. E quando a criança morreu, ele foi para a mesa e começou a comer. E alguns diziam: porque agora que a criança morreu, ele come e bebe, e quando a criança estava viva, ele somente chorava. Ele teria que chorar agora, porque a criança agora morreu. Mas nós não choramos pelos mortos, nós choramos porque ainda em vida temos um propósito a cumprir. Porque quem morreu não consegue mais fazer nada, mas quem está vivo tem a chance de recuperar o que está perdido. Esta noite quem está vivo dá glória a Deus, exalta o nome do Senhor. O que me encanta é o propósito que Deus tem com cada história. E aqui nós estamos nestes dias falando sobre o tema de Ruth. E Ruth, ela foi uma mulher que Deus olhou para Moabe. Antes de Elimeleque morrer, antes de Maior morrer, de Quilion morrer, ele olhou para Moabe e viu em Moabe uma menina, uma mulher que tinha desejo de não pertencer a Moabe, mas pertencer à terra dos hebreus. Quem estava na terra dos hebreus queria ir para Moabe, porque quem nunca teve encontro com Deus está louco para mudar de história. Mas quem teve um encontro com Deus, ele tem desejo de conhecer a Deus um pouco melhor. Aleluia! E a Bíblia fala de uma moabita, e esta moabita tinha propósito desde sempre. Veja bem, precisou 3 mortes acontecer na vida de Ruth, que a gente já vem falando desde sexta-feira. Veio acontecer 3 mortes na vida de Ruth, para que ela pudesse entrar na terra onde se cumpriria o propósito de Deus para a sua vida. Uma coisa eu quero lhe dizer esta noite: não te desvia do propósito da tua vida. Não fique displicente à história da tua vida. Não deixa de lado a história da tua vida. Te concentre. Deixa o Espírito Santo de Deus te desintoxicar daquilo que já entrou. E comece a glorificar a Deus e diga: Senhor, me dá direção de novo. Me dá as pernas de novo. Me mostra o caminho de volta. Me fala o que eu tenho que fazer. E Deus
Deus te dará orientação. Não disperse, não fique desatento à história da tua vida. Deus conta com a história da tua vida para um final em propósito. Um Deus que conhece o todo, o inteiro, conhece desde antes de nós conhecermos a existência do que fala a palavra de Deus, que houve luz e haja luz. Ele já existia. Um Deus que conhece o todo e que hoje a gente olha e amanhã a gente nem sabe o que vai acontecer, mas Ele sabe a eternidade e sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente prega e diz, Jesus vai voltar, mas a gente não tem nem noção do que está falando, porque não conhecemos nem os próximos 5 minutos que eu e você vamos viver. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você esta noite: graças a Deus que eu e você, mesmo sem conhecer, acreditamos em quem conhece o nosso futuro, em quem a gente pode depositar a nossa confiança. A tua história está no controle de Deus. A tua história está no controle de Deus. A tua história está no controle de Deus. E a Bíblia fala de uma mulher que tinha um propósito. Veja bem, passou-se toda a sua história até chegar de volta a Belém, junto com a sua sogra. Depois falamos disso. Depois que ela já estava no tempo da colheita, passou o tempo da colheita, falamos ontem. E ela chega agora a um princípio básico na sua vida. Ela agora está em um momento em que, sem descendente e sem conseguir fazer continuidade à sua história, escute bem, não te disperse para lado nenhum, olhe para cá, por favor. Ela estava agora em um momento em que a sua história precisava ser contínua, ela precisava dar continuidade à sua história. Veja bem, eu e você não podemos botar ponto final na nossa história. Só quem bota ponto final na tua história é Deus. Tem gente dizendo assim, eu não vou mais fazer isso, isso não é mais para mim, agora acabou, terminou. Não bote ponto final em coisa que Deus não deu, amém. Continua, prossiga, marcha, avance. Deus quer que você dê continuidade à sua vida, porque você ainda não morreu, não parou. O que Deus tem para você ainda é muito maior. Aleluia. Irmãos, e aí o que acontece é o seguinte: ela agora olha para toda a sua volta, para toda a sua situação e pensa, eu tenho suprimento, já tenho os meus celeiros cheios, fiz uma boa colheita no campo de Boaz, está tudo certo, mas e agora? Eu preciso dar continuidade à minha vida. A Bíblia fala nesse capítulo que a gente vem lendo desde o início, no capítulo 4 e versículo 15, que Deus cuida da nossa velhice, que Ele cuidou da velhice de Noemi. Então Deus não cuida somente do nascimento, Ele cuida até o momento final da nossa história. E ela começa a olhar e pensar, mas e agora? O que vai acontecer? E o capítulo 3 começa dizendo que terminou a colheita. No capítulo 23, do versículo 2, diz que terminou a colheita, terminou a cega, e agora ela fica em casa junto com sua sogra. Então, acabou-se os projetos. Não tinha mais projeto, não tinha como ir para a cega, acabou o tempo de cegar. E agora ela fica em casa e ela pensa, tem que ter mais um passo. Não dá para ficar agora estagnada, eu preciso dar um passo além. Qual é o próximo passo? E o próximo passo, a sua sogra, que conhecia a lei de Moisés, ela lembra de uma ordenança. Ontem nós falamos sobre a ordenança dos grãos que ficavam para trás. E hoje nós vamos ver que Deus cuida tanto da nossa história, que as ordenanças e o cumprimento da palavra, ela vem agregando, não simplesmente para classificar a idade, para dizer que a classificação da idade, uma é melhor do que a outra, não. Se você é ancião esta noite, tem uma classificação especial para a tua vida, tem promessa ainda para se cumprir. Se o teu menino ou a tua menina ainda está mamando, ainda é de colo, tem promessa ainda para esta idade que ela está vivendo. Se a tua menina ainda, ou teu filho é adolescente, tem promessa de Deus para a vida dele. A Bíblia não é partidária, a Bíblia não joga simplesmente com as nossas idades, mas a Bíblia olha e a palavra de Deus nos agrega a um povo que nenhum de nós somos justos o suficiente
outro, mas eu e você precisamos do sangue do Cordeiro para nos justificar a cada dia. Tem provisão para todo mundo. Aleluia. E a Bíblia fala que ela agora quer dar o próximo passo. E o próximo passo de Ruth, Noemi lembra e diz: olha, tem um cumprimento aí na lei que fala sobre a lei do levirato. O levirato é o seguinte: nós vamos agora tentar conseguir um casamento para quem está disposto a cumprir a lei de Moisés. Vamos atrás de Boaz, porque Boaz é um homem que já provou, já deu prova de que ele cumpre a lei de Deus, porque nos alimentou do seu campo o tempo todo em que estamos aqui. Agora você vai, minha filha, ao campo da cega e tenta falar com Boaz, para que Boaz vê com ele se ele consegue jogar a capa que ele tem por cima de você. Quer dizer, se ele consegue jogar o manto da compreensão, se ele consegue agregar junto a ele alguém que ele não escolheu, mas que por obrigação da lei ele teria que aceitar. Sabe o que é isso? Muitas vezes nós estamos olhando, e a lei do levirato nos dá este exemplo, porque muitas vezes nós estamos olhando e pensando que nós temos direito de escolha, e a gente quer escolher tudo que é melhor, tudo que é bom, tudo que me satisfaz, mas Deus está dizendo: experimenta me obedecer, experimenta obedecer a ordem, experimenta obedecer a lei, experimenta obedecer a palavra, para você ver que a nossa própria vontade, ela tem um gosto, perante o gosto da obediência, parece que um é sal, o outro é açúcar. Por quê? Porque o gosto da obediência tem sabor de mel, o gosto da obediência tem um sabor adocicado. Eu e você deitamos no travesseiro e dormimos. Por quê? Porque não questionamos, somos obedientes. A gente consegue caminhar e olhar para cima. Por quê? Porque nós somos obedientes. Experimenta obedecer e você vai ver que o cumprimento das promessas será sobre a tua vida. Aleluia! E a lei do levirato era o seguinte: o parente mais próximo de uma viúva dentro da sua parentela que não tivesse filho homem. Na verdade, a viúva podia ter ficado viúva, mas se ela tivesse um herdeiro, filho homem, então ela não precisaria da solicitação da lei do levirato. Ela poderia continuar simplesmente sendo sustentada pelo filho homem que ela tivesse. Mas como Noemi tinha perdido os 2 filhos, o marido e os 2 filhos, e Ruth havia casado, mas 10 anos de casamento não gerou filhos, então estavam as duas necessitadas de um provedor. Mas Noemi não poderia casar, estava velha demais, como o texto que nós lemos na sexta-feira no livro de Ruth. Mas agora nós podemos contemplar que estava aqui um casamento poderia acontecer se Boaz quisesse cumprir a lei. Por quê? Porque Boaz era um homem que tinha todas as condições de fazer cumprir a lei do levirato, porque esta lei tinha que ter algumas características para cumprir. Para se cumprir esta lei, o homem tinha que ter posse, tinha que ter dinheiro, porque com dinheiro ele comprava as heranças pendentes da viúva e apanhava de volta, para que o nome daquele que havia morrido fosse restituído. Sabe o que eu vejo aqui? Deus cuida tanto da nossa história, que até depois de morto, nas leis de Moisés, ele cuidava para que este nome não viesse a se perder. Mas aqueles que ficavam tinham a obrigação de restaurar o nome pela lei do levirato. Eles tinham que observar a lei e voltar-se à lei de Deus e cumprir, não pensando no seu próprio herdeiro, não pensando no primogênito da sua mocidade, mas eles tinham que olhar para a viúva, olhar para aquela que não tinha descendente, que não tinha como prover o seu alimento, e agora ele deveria aceitá-la, comprar as pendências que havia ficado pelo que havia morrido, e devolver aquela mulher, e ainda casar-se com ela. Precisava de generosidade, precisava de não olhar seus próprios interesses. Era tanta coisa que necessitava ter o homem
homem restaurador, um homem que restaurasse a memória daquele que tinha ficado. Ele precisava de muita característica. Sabe o que eu vejo aqui, pastora Bia? Nós precisamos de características para agradar a Deus. Nós precisamos de características tão objetivas para agradar a Deus. Quando a gente está olhando muito para si mesmo, quando a gente está olhando muito para a nossa situação, a gente esquece que tem gente precisando de descendência, tem gente precisando criar raiz, tem gente precisando adubar a terra, tem gente precisando regar a terra. E esta noite o Senhor te pede: seja um pouco mais sensato, seja um pouco mais prudente. Olhe para a tua história, não vacila com a tua história, não fique examinando a história do outro. Olha para a tua história esta noite e tome ela de volta, e diga: Senhor, as rédeas da minha direção. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Aí Ruth olha e chega no campo, e na cena estava um monte. A Bíblia fala de um monte de grãos, e aquele monte de grãos, no pé do monte de grãos, estava ali aquele homem deitado. Mas na verdade a Bíblia diz que ela não foi até aquele homem para se dar a conhecer a ele. Ela foi até aquele homem para que quando chegasse lá, ela simplesmente citasse a lei, e se ele era um obediente na lei, ele diria para ela: tudo bem, foi aceito. E assim aconteceu. Ele chegou, olhou, e mais ou menos pela meia-noite ele percebeu que ela estava ali e perguntou: quem és tu? E ela disse: sou Ruth a Moabita. Por favor, estende a tua capa, porque tu és restaurador. Ele lembra da sua obrigação e diz: realmente, eu sou restaurador, mas tem um que é mais parente chegado do que eu. Tem um que ele é mais próximo do que eu. Eu sou parente restaurador, mas tem um que vem antes de mim. Ele é antes do que eu. Se esse abrir o caminho para mim casar contigo, está tudo bem. Mas de uma coisa eu não me esquivo: eu estou pronto a cumprir a lei de Moisés. E assim ela saiu do campo, levou consigo mais alguns agrados dos grãos tostados que Boaz tinha no seu campo. E a Bíblia fala que ela retorna. E quando ela retorna agora, ele corre para a porta da cidade. Escute bem isso. Eu quero ser muito breve esta noite, mas eu quero que você escute esta mensagem. Pastor Evandro me conhece. Eu não sou profeta de botar a mão na cabeça de ninguém, mas desde os 7 anos o Senhor tem me usado para ser profeta da palavra. Se você está precisando de uma direção de Deus, a palavra vai te dar direção esta noite. A palavra vai te orientar esta noite. A palavra vai te dar um fio esta noite. A palavra vai te surpreender esta noite. A Bíblia diz que ela agora voltou para casa. Cumprir a lei de Deus é tão bom que a gente não precisa se escabelar. Se escabela, treme os pés, treme as pernas, não dorme. Quem está em débito com Deus, quem não consegue dormir, quem não consegue descansar a alma, quem o coração está aflito, é porque em alguma coisa estamos em débito com Deus. Se você não está em débito com Deus, tem que dormir. Amanhã será melhor do que hoje. Deus tem uma promessa para cumprir no dia de amanhã. Você só precisa cumprir a sua lei. Aleluia. Veja bem, ela volta para casa, chega na sogra e diz: olha, tem um probleminha aí. Ele disse que tem um outro acima dele, que é parente de Elimeleque. E ela disse: minha filha, fica em paz, tranquila. Este homem ainda hoje vai resolver este problema. E a Bíblia fala que elas ficam em casa tranquilas, esperando a solução do problema. E ele corre para a porta da cidade. A porta da cidade era mais ou menos como um tribunal hoje nos nossos dias. As portas das cidades de Jerusalém, de Judá, de Belém de Judá, de Samaria, elas eram consideradas como portas aonde o comércio era abundante, aonde os homens negociantes e até mesmo homens de grande influência na sociedade,
eles estavam presentes. Aonde encontrar um homem de negócio e aonde encontrar um homem de influência? Na porta da cidade. Quando as portas da cidade já não existia mais homem influente, não existia mais homem de negócio, quando o tribunal já não funcionava nas portas da cidade, podia saber, esta cidade está falida, não tem mais nada, porque os homens de negócio se encontravam na porta da cidade. A Bíblia diz que ele agora corre e vai para a porta da cidade. Sabe o que eu vejo? O cuidado com a nossa história, o cuidado de Deus com a história de quem Ele tem um propósito, de quem Ele tem um projeto. Pastores, sabe o que Ele faz? Ele faz elas ficarem em paz, descansando e esperando pastor Evandro ir lá na porta da cidade, nos homens de negócio, aonde só tinha gente importante, negociador, influente, e todos os anciãos da cidade. Estava lá a questão de Ruth para ser resolvida. E ela em casa. Deus trabalha nos altos lugares por teu favor. Deus trabalha em altos lugares para o favor do propósito da tua vida. Você só precisa acreditar. Aleluia! E a Bíblia diz que agora na porta da cidade houve um tumulto. Chega Boaz e começa a procurar o fulano. A Bíblia chama este homem que estava superior a ele de fulano, porque quem não tem o propósito de cumprir com a lei de Deus, ele entra na história como um fulano e sai como um fulano e ninguém o conhece. Mas se você tem o propósito de cumprir com a ordem do Senhor, você entra na história como chamada uma moabita que não tinha nem o que comer, mas sai da história sendo falada no portão da cidade, dizendo: tem um negócio para resolver, tem um casamento para ser feito, tem algo para ser realizado, tem aqui algo para ser conquistado. Aleluia! O que nós vimos aqui é na porta da cidade um homem dizendo: eu preciso resolver uma situação. E o fulano entra, e quando aquele fulano passa por ele, ele diz: espera aí, eu vim te dar uma notícia. Você é resgatador da família de Elimeleque. Pare aí, por favor, tem umas terras para você pagar. Este homem saiu de Belém há 10 anos atrás, há mais de 10 anos atrás, e quando ele saiu, ele penhorou as suas terras, ele vendeu as suas terras e foi para Moab. Agora a mulher voltou, é viúva, veio com uma nora junto, e agora nós temos uma coisa para resolver. Você precisa comprar essas terras. Ele não falou em casamento, ele disse: nós precisamos comprar esta terra. E quando ele fala em comprar a terra, aquele homem disse: olha, eu me interesso pelas terras, eu quero estas terras. E ele disse: mas quem comprar a terra, lembra da lei de Moisés? Você vai ter que casar com Ruth. E ele disse: ah, não, você vai casar com Ruth? Não, eu não quero essa moabita. Porque as moabitas não tinham uma fama muito boa. As moabitas, elas eram vedadas na lei de Moisés por 10 gerações. Elas não poderiam entrar para casar com os israelitas. Na verdade, quando nós olhamos para isso, muitas vezes eu vejo na nossa história, nós somos vedados, porque muitas vezes você não vem de uma descendência de pastor, de filho de pastor. Você não vem de uma descendência de empresário, filho de empresário. De repente, você também é um filho de cachaceiro, como o pastor Evandro. Mas não importa, mesmo que você não tenha uma história muito boa, mesmo que os teus descendentes não foram lá essas coisas, mas uma coisa eu quero te dizer esta noite: o Deus que preserva a tua integridade e a tua história, você que quer ser fiel, aleluia, a você que quer ser fiel a Deus, aleluia. Eu olho para o meu esposo, eu falei do pastor Evandro, porque o pastor Evandro é meu cunhado, depois eu me entendo com ele. Mas na verdade, meu esposo também não tem história de pastores na família. E quando eu olho para ele, eu penso: Senhor, o que tu fez? Meu sogro endemoniado lá no Maranhão, em algumas partes da Bahia, muitas vezes tomado pelo preto velho, dentro de casa, meu esposo conta. Ele é policial aposentado da Polícia Federal, e ele puxava uma arma e dizia pro Ricardo, ainda com 7, 8 anos de idade: te esconde, o preto velho quer te
matar, e dava tiro por dentro de casa, no telhado, pelos lados, e dizia: te esconde, Ricardo, te esconde, o preto velho quer te matar. E ele saía atirando para tudo que é lado, endemoniado no último, mas ele sabia que o diabo queria matar a vida do Ricardo, mas Deus o preservou. Eu não sei a tua história, mas Deus o preservou. Eu não sei a tua origem, mas Deus o preservou. Deus o preservou. Ontem a pastora Bia estava varrendo lá em cima. Era 1h da manhã. E ela disse: Deus me livrou da morte. Todos os dias eu agradeço. Por 3 vezes era para mim ter morrido. Uma vez o meu corpo fedia todo, que era terrível, porque uma doença terrível se alojou de mim. Outra vez com leucemia, cantora, uma vez com leucemia, as pernas da Bia eram desse tamanho, e a mãe vivia em oração dia e noite, para que ela não morresse. Não foi o hospital, não foi a médico, mas uma coisa aconteceu: Deus a curou. Depois disso teve mais um problema. No início, no cordão umbilical, quando a minha mãe estava com ela no ventre, o cordão umbilical estava em volta do pescoço, e começou a atar o pescoço dela, e por 4 dias a mãe vomitava sangue. Na época, há alguns aninhos atrás, que eu não vou dizer para vocês, para ela não brigar comigo depois. E aconteceu este problema. E quando isso aconteceu, o meu pai ainda não era crente, e hoje ele está com o Senhor. Mas ele disse: Deus, se tu salvar a minha esposa e a minha filha, eu entrego a minha história nas tuas mãos. E a partir daquele momento, nunca mais ele se desviou da sua história com Deus. E hoje meu sogro é crente, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Falei do sogro endemoniado, não falei do sogro crente depois, né? Aleluia. Queridos, vejam bem, e a Bíblia continua, e eu já vou encerrar, fique tranquilo, nós não vamos demorar muito. Eu sei que amanhã é segunda-feira, mas eu quero que você medite no que Deus está falando aqui esta noite. Veja bem, depois na porta da cidade, ele chama aquele homem, e ele diz: não me interessa nem um pouco casar-se com Ruth. Ele chama 10 anciões, porque os anciões de uma cidade, todos os anciões de uma cidade, eles eram considerados como tabeliões, como se fosse hoje um cartório, um tabelionato. Então eles eram considerados como tabeliões, e eles eram chamados, todos os anciões, eles se tornavam prova de um negócio, eles se tornavam testemunhas de um fechamento de negócio, de uma negociata realizada. Então ali chamou Boaz e disse: olha, esse homem não quer casar com Ruth, não vai comprar as terras, e eu quero dizer para vocês que o próximo na fila sou eu, então eu quero comprar as terras e quero casar com Ruth. E a Bíblia diz que naquele momento os tabeliões disseram: tudo bem, está fechado o negócio. Mas para se fechar o negócio naquele tempo, a Bíblia fala de uma outra estratégia usada na lei. Para se fechar negócio naquele tempo, eles teriam que tirar o calçado dos pés, tiravam o calçado, e quando o calçado era tirado por aquele que não queria fechar o negócio, quando ele tirava o calçado, ele teria que ficar descalço e passar o calçado para outra pessoa, para aquele que queria fazer o negócio, para quem ele havia fechado o negócio. E a Bíblia diz que agora aquele fulano tira o calçado e passa o calçado para Boaz. E Boaz diz: então agora o negócio está fechado. Só que para Boaz receber o calçado do fulano era muito bom, era sinal de honraria, porque ele aceitou um compromisso que não era dele. Ele fechou com alguém por bondade e benignidade, porque o compromisso não era dele. Então ele aceita aquele calçado. Mas a Bíblia diz que aquele que ficava descalço por toda a sua história e por toda a sua vida, ele era reconhecido como a casa do descalçado. A casa do descalçado. Aquele homem nunca mais se livrava do apelido, ele nunca mais ficava livre da sua acusação. Ele ficava
o tempo todo da sua história sendo lembrado como a casa do descalçado. E aquele homem agora poderia casar com outra pessoa, ele poderia ter filhos, ele poderia ser rico, mas alguém passaria por ele e apontaria: esse é o descalçado. E o sinal do descalçado é aquele que não cumpre a lei. O sinal do descalçado é aquele que jogou a sua responsabilidade por cima do outro. Aquele que pegou o que era para ele fazer e jogou para o outro fazer. E aqui eu quero dizer uma coisa para mim e para você. Nós esta noite estamos aqui e muitas vezes nos dias em que nós estamos vivendo, nós estamos observando que existe muita casa dos descalçados. Existe a casa daqueles que não cumprem a lei e jogam para que outros cumpram. Assim está os nossos dias. A gente olha para o outro e diz assim: mas esta pessoa, olha o jeito que ele é, olha o jeito que essa irmã anda, olha o jeito que aquele outro cumprimenta, olha o jeito daquele outro, olha o jeito daquela irmã, olha o jeito daquele homem, olha o jeito daquela menina, olha o jeito daquela jovem. E a gente vai olhando e vai julgando, e na verdade o descalçado às vezes somos nós. Porque se nós fôssemos cumpridores da lei, não acusaríamos. Se nós fôssemos cumpridores da lei, nós ficaríamos calados. Mas esta noite o Senhor traz à tua memória como é chamada a tua casa. A tua casa é chamada a casa daquele que fez benefício com a lei do Senhor. Ou a tua casa é chamada a casa do descalçado, aquele que joga a sua responsabilidade por cima do outro. Aleluia! Mas eu creio aqui que por sermos todos aqueles que já foram transformados e tiveram encontro com Cristo, que o descalçado está bem longe de nós. Porque eu e você, em vez de jogar para cima do outro, nós estamos puxando a lei para nós, né, irmão? Vamos cumprir a gente, porque é bom demais de cumprir a lei do Senhor. Aleluia! E agora houve-se um fechamento. O descalçado vai-se embora e some da história. E agora na história volta Boaz, feliz da vida, ao encontro de Ruth. A Bíblia diz que houve-se o casamento. E quando o casamento acontece, o propósito do casamento, e aqui entra a eternidade mais uma vez. O propósito do casamento, deste casamento com Ruth e Boaz, não era só simplesmente uma junção, mas é mais uma vez a prova de que Deus tem o controle do começo e do fim das coisas. Deus tem o controle do início e do término delas. Deus tem o controle do começo e do fim. Esta noite você pode estar dizendo: eu já sou idosa, eu já sou mais velha, ou eu sou tão nova, ou eu sou meia idade, e eu não sei ainda o que o Senhor preparou, qual é o propósito fundamental para mim realizar na obra do Senhor. Mas esta noite eu te digo: Deus ainda está no controle. A direção de Deus vai vir para a tua vida. A Bíblia fala que agora eles se casam. E quando vem o casamento, acontece um nascimento. Porque todo compromisso aliançado, ele tem que gerar alguma coisa. Todo amor pactual, ele precisa gerar alguma coisa. Esta noite, se nós estamos aqui, como o pastor Evandro disse no início, eu queria pedir para o tecladista, se ele puder fazer um fundinho musical para nós já vamos encerrar. Escute bem, irmãos. Observe o final desta mensagem. Todo amor pactual, todo amor com propósito, ou toda história pactual, toda história que tem pacto de fidelidade, ela tem que gerar alguma coisa. Nós estávamos falando na mesa ainda hoje, na hora do café, agora antes de vir para a igreja, sobre o que geramos. De repente, naquele momento, não era mais momento de Noemi gerar filhos, como ela trouxe a memória de Ruth. Não espere de mim que eu case e sou velha. Não espere de mim que eu tenha filhos, porque não terei filhos. Não espere de mim que eu gere um marido para você no futuro, porque não tem como. Mas na verdade, a Bíblia diz que ela gerou as lembranças da lei de Deus, para que a moabita que não sabia da lei de Deus pudesse cumprir. Glória a Deus. Quem não gera mais não deve viver. É a Bíblia que fala. Ela diz: quando a árvore não frutifica e não dá frutos, é cortada. E quando frutifica, mesmo assim é podada.
nesta noite nós temos somente uma responsabilidade e compromisso: gerar alguma coisa para Deus. Dentro de nossa história, do começo ao fim, é preciso ter frutos, é preciso gerar comprometimento, é preciso ter um compromisso com Deus e com a sua palavra e com a sua lei. É preciso para que as coisas aconteçam. Quando as coisas não acontecem, é porque a gente fica estagnado, a gente fica amarrado, a gente fica preso, a gente fica parado. E a Bíblia diz que agora foi gerado um filho. Este filho, na verdade, o primogênito de Boaz e Ruth, era para ter nele a recordação e a lembrança daquele que havia morrido, porque era um restaurador. Boaz, então o primogênito dele seria dado como em lugar do filho herdeiro que ela teve no casamento anterior. Deus cuidando da nossa história. A gente pode olhar assim e pensar, mas que estranho, parece que a história de Moisés, parece que a lei de Moisés, a lei dada por Deus a Moisés, parece não ser tão justa. Na verdade é justa, porque a lei de Deus, como nós falamos ontem, toda ela dá oportunidade de recomeço. Toda ela tem um propósito. A lei de Deus, a palavra do Senhor, o propósito fundamental da palavra de Deus é dar ao homem um recomeço. Até o que havia morrido poderia recomeçar através da vida de um parente mais próximo, casando com aquela que havia ficado. Esta noite você pode estar dizendo: Senhor, eu não sei por onde começar, mas olha, tem um recomeço aí, tem uma ideia aí vindo aí, tem um projeto do céu descendo aí. Porque não existe um ser humano que ainda vivo não tenha a oportunidade de um recomeço. Esta noite abrace essa palavra, apegue-se com ela. E a Bíblia fala que este menino que nasceu, ele fica herdeiro da terra, mas com o nome de Boaz e de Ruth. E com isso tudo, Deus não estava vendo simplesmente Obed, o filho deles, mas Deus, porque é eterno, Ele fez toda essa junção de duas linhagens ou duas descendências diferentes. Sabe para quê? Vendo Davi, que haveria de nascer logo depois, vendo logo depois, ainda na mesma geração, na mesma descendência de Davi, o Messias que nasceria da linhagem de Davi. Como Deus pode pegar alguém tão insignificante na história como Ruth e preparar para uma linhagem tão linda como o rei Davi, como o rei Jesus, como para preparar o caminho do Messias? Sabe o que eu vejo aqui? Que Deus mais uma vez prova para mim e para você que Ele não é classista, que Ele olha para morenos, brancos, olhos azuis, olhos verdes, baixinhos, brancos, gordos, magros, alemão, olha para africano, olha para brasileiro enrolado até o cotovelo, até os dentes, olha para o Brasil com a política toda errada, olha para a nossa descendência comprometida com o pecado. Olha para mim e para você, digno de nada, e diz: eu vou te dar uma história melhor, eu vou completar a tua história. Eu completarei a tua história. Aleluia. Fique de pé. Fique de pé. Eu completarei a tua história. Esta é a palavra para o teu coração. Ele rassuri camarada. Eu quero só gente de fé aqui na frente. Eu não vou fazer convite. Eu quero que você corra. Continue tocando, meu irmão. Corra, venha, venha. Venha pelo teu parente, venha pelo drogado, venha pela origem que já morreu e que você precisa reivindicar os seus direitos. Vem, vem, vem. Vai nessa noite. Venha numa
história edificada, renovada, com recomeço diante de Deus. Mas não tenha medo não, venha com fé. Venha com fé, venha com fé. Te entregue esta noite. Não venha poupando as suas lágrimas, venha para chorar. Não venha poupando o teu grito, venha para gritar. Não poupe a tua voz, venha para falar. Eu te convido esta noite. Você quiser botar o rosto em pó, bote o rosto em pó. Sabe por quê? Porque é 2 minutos que tu fica com o rosto em pó e uma história de 70 anos que será mudada. Meu Deus! É Deus que está falando aqui. Bota o rosto no pó e vira uma história de 70 anos. 2 minutos na presença de Deus e muda uma história, uma geração, um final abençoado por Deus. Aleluia! Aleluia! Eu quero orar pela tua vida. Eu quero dizer a você que ficou lá no banco, você não precisa vir. Eu creio que o Senhor vai te abençoar aí. Eu chamei a todos, mas é claro que não cabe todos aqui na frente. Eu quero que você tenha fé aí onde você está. Você não precisa sair do seu banco. Eu sei que o teu passo de fé está aqui na tua mente, no teu coração, dentro do teu entendimento. Eu te peço esta noite, não limita a operação de Deus na tua história. Dá uma mexida nela. Entendeu? Dá uma mexida nela. Glória a Deus. Vê o que ficou para trás, que ficou pendente. Vê o que dá para resolver, que Deus possa arrumar. Dá uma olhada no geral e diga: Senhor, me dá um pontinho ali, ó, vermelho em cada ponto. Agora eu preciso corrigir. Deus está falando neste lugar. Deus está interessado na tua história. Deus está interessado no final dela. Deus se interessou no começo dela. E Deus se interessa até o último segundo em que você